Caro líder parlamentar, senhoras e senhores deputados, todos os nossos colaboradores que aqui estão também, aos senhores jornalistas que sempre cobrem os trabalhos parlamentares, queria transmitir uma mensagem breve. Esta legislatura começou mal. Começou com uma crise política. Não sabemos como acabará, nem quando acabará. Mas tenho a certeza que os portugueses que seguem aquele que é o comportamento do PSD não têm dúvidas do que é que vamos fazer ao longo desta legislatura. Não temos o caráter da imprevisibilidade. Pelo contrário, somos previsíveis na medida em que isso possa constituir um motor de confiança para as pessoas. As pessoas confiam que nós pomos o interesse nacional acima do interesse partidário. As pessoas acreditam que o PSD, apesar de estar na oposição, está a olhar para o futuro do país e dos portugueses, esperando que eles possam realmente viver numa sociedade que lhes traga mais oportunidades, mais emprego, melhor concorrência, mais liberdade e, portanto, que lhes dê a oportunidade, cada um, naquilo que faz, na sua vida, seja na escola, nas empresas, nas suas associações, possam escolher com a maior liberdade e realizar os seus projetos de vida da forma menos constrangedora possível. Esse é o nosso projeto para o país, de podermos viver numa sociedade aberta, cosmopolita, geradora de rendimento, mas também que possa, em simultâneo, fazer diminuir as desigualdades, trazer as oportunidades à generalidade das pessoas, combatendo, portanto, os privilégios e colocando o melhor que a sociedade tem e que o Estado dispõe ao serviço de todos. Esse é o nosso projeto. O Dr. Luís Montenegro disse muito bem que nós não temos nenhuma inveja da situação que enfrenta o atual governo e nunca patrocinaríamos uma solução como esta. Estamos, portanto, na oposição depois da crise política que foi suscitada. Mas nem por isso desejamos pior ao país. Que fique muito claro que o facto de estarmos na oposição não significa para nós que quanto pior, melhor. Infelizmente, foi isso que aconteceu nos últimos anos com quem hoje está ou apoia ao governo. Viram sempre como um resultado adverso, negativo, qualquer elemento, qualquer indício positivo que mostrasse sucesso, que mostrasse que o país podia vencer a crise, que os portugueses poderiam viver melhor. E não há dúvida que hoje o país não tem comparação com aquele que nós herdamos em governo em 2011. Como tive a ocasião de dizer, os portugueses fizeram muitos sacrifícios, custou muito ao país vencer as dificuldades e, finalmente, ter um país que está a crescer, que cria emprego, que tem a sua dívida externa a diminuir, que tem a sua dívida interna, através do déficit, a baixar e que isso, se as políticas prosseguirem, permitirá aspirar a um crescimento ainda mais sustentado, a trazer ainda mais confiança, mais investimento e, portanto, mais rendimento para que as pessoas possam ter mais e melhor emprego e para que o Estado possa, como regulador que é em muitas das dimensões da nossa vida social e económica, ser mais justo e patrocinar mais justiça. Os primeiros sinais que vemos não são positivos. E este é o momento para chamar a atenção dessa situação. Não é possível dizer que queremos ter a economia a crescer mais e atrair mais investimento e, ao mesmo tempo, desfazer o que foram reformas estruturais importantes que nos permitiram justamente crescer. Se desfizermos as reformas estruturais que o país conheceu nos últimos anos, o que vai acontecer não é mais crescimento, é menos crescimento.
Se continuarmos, como hoje disse no Parlamento, a ver o Governo e a maioria que o apoia no Parlamento a conjugar os verbos retrógrados, o que teremos é mais revanchismo político e governativo, mas menos progresso para o país. É a minha convicção que o o país precisa não é de revanchismo, não é de andar para trás, não é de desfazer. O que o país precisa é de construir em cima daquilo que já fez, de acordo com aquilo que são as coordenadas políticas que cada um segue, mas construir em cima do que se fez. Por essa razão, o atual governo não está a dar os sinais que podem gerar mais confiança aos investidores e logo aos portugueses. E tem de ser confrontado com isso. Esse é o papel da oposição. É confrontar os governos com as suas escolhas e ter alternativas. E nós, enquanto oposição que somos, não deixaremos de marcar o nosso terreno com as alternativas que defendemos. Em muitos casos é natural que as pessoas tenham uma noção intuitiva da moderação e do reformismo que nos caracteriza. E que, portanto, muitas vezes não tenhamos que estar a explicá-lo. Mas a reafirmação dos nossos princípios e a adaptação da nossa estratégia às novas circunstâncias é uma responsabilidade de quem está na liderança partidária, de quem está na representação também no Parlamento, dos deputados e de todos os órgãos do nosso partido. É muito importante que possamos ter aqui uma posição ativa que mostre às pessoas que nós desejamos sinceramente que não haja crises políticas e que a maioria que suporta o governo se entenda, com mais episódios ou menos episódios burlescos, mas que realmente a maioria que suporta o governo se possa entender, já que não deixou governar o governo que os portugueses escolheram nas eleições. Agora, pelo menos que criem condições para que este possa governar, para que nós não possamos ter crises políticas de cada vez que há desentendimentos, gerando assim na sociedade civil e na economia a angústia, a incerteza que é inimiga do investimento, do crescimento e da criação de riqueza. Não podemos andar em eleições a cada meio ano, nem em crises políticas a cada meio ano. Mas que fique muito claro também que não é a nós que compete gerar situações de estabilidade política para o governo. É a maioria que apoia o governo. Nós iremos comportar-nos nestes anos que temos pela frente de acordo com os nossos princípios. Votaremos tudo aquilo que tiver a nossa concordância em adesão aos nossos princípios. Não faremos, como hoje faz o Partido Socialista, o oposto do que fizeram há uns anos atrás. Há uns anos instituíram a prova de avaliação de conhecimentos para os professores. Agora consentem que o Parlamento e a maioria que sustenta o governo desfaça essa prova. Este exemplo poderia ser repetido a propósito de muitas outras situações. Nós manteremos a nossa coerência e achamos que estamos respaldados naquela que foi a escolha do eleitorado para podermos alimentar a ideia de que aquilo que defendemos não é contra a vontade do país. Mas, evidentemente, que não deixaremos de assumir uma posição frontalmente contra tudo aquilo que está contra as nossas convicções e os nossos valores. E se algum dia, por essa razão, o governo se vir atrapalhado em alguma medida que queira tomar, não é para nós que se tem de virar, é para os partidos que o suportam, que foram os partidos que deitaram abaixo o governo de quem ganhou. Eu acho que isto é muito simples e democrático mesmo. Dito isto, queria concluir dizendo que o ano que temos à nossa frente devia ser um ano de ambição. Como disse no início, nós esforçámos muito todos em Portugal para vencer as dificuldades. Se hoje é possível começar a reverter medidas de austeridade, a remover gradualmente medidas de austeridade, não estou a falar de medidas estruturais no país, isso deve-se ao facto
de termos muito menos déficit do que tivemos nos anos anteriores, de termos as contas mais equilibradas do que tínhamos no passado. Mas se continuarmos a assistir a esta ideia de que quanto mais depressa, melhor, para agradar ao maior número de pessoas, pode ser que no final do dia as coisas não corram tão bem. É aquela falácia da austeridade. A ideia de que a austeridade foi assim uma espécie de projeto ideológico, quando toda a gente sabe que quem iniciou a austeridade foi o Partido Socialista e isso só tinha uma explicação: a falta de meios de que o Estado dispunha, de que o país dispunha para fazer face às despesas e aos desafios do dia-a-dia. Uma vez que queremos construir um futuro sólido, sustentável, o que temos é de ter equilíbrio, moderação e espírito reformista. E para isto podem contar sempre com o PSD. Para tudo o que for resultado populista, andar depressa e com revanchismo, criar uma sociedade mais fechada, mais protegida, ter o Estado a mandar mais nas pessoas e na vida económica, nós estamos contra. Porque esse não é o Portugal moderno, não é o Portugal justo, não é o Portugal democrático que ambicionamos. E é com a ambição que temos que continuaremos a fazer o trabalho de todos os dias, tendo a certeza de que serão os portugueses novamente a julgar-nos quando for o tempo próprio. Desejo-lhes um bom Natal, um Santo Natal também, e que recarreguem bem as baterias para o ano novo que se avizinha. Houve quem ainda, depois de tantas batalhas e lutas, não tivesse feito férias. Pelo menos aqui pela oposição ainda não se fez férias. Mas talvez esteja na altura de todos poderem aproveitar também a pausa de Natal para recarregar as baterias com a família, que também merece, e poderem ganhar balanço para um ano difícil, seguramente, que teremos pela frente, difícil para conseguir que o país não regrida, não ande para trás, mas possa progredir. E se progredir com este governo, muito bem, nós não estaremos contra. Mas se regredir com este governo, o país sabe com o que pode contar e com quem pode contar. Um abraço e obrigado.